E aí eu comecei a ter alguns poucos clientes, né? Sim. Né, pra fazer... Ainda não era a Rotuna, era a Gabriela Rotuna, Não, advogada, dando isso. uma... Nesse momento prestando eu serviço. trabalhava, inclusive, no escritório do teu entrevistado, do Dr. Bruno Malman, né? Ah, Dr. Eu Bruno advogava lá. E aí, Legal. então, eu tava ali vinculada ao escritório fazendo esse tipo de serviço. E a gente, então, eu prestava esse serviço, enfim, e aí fiz o meu caixa, e aí resolvi, depois de algum tempo, bastante tempo, ir pra Itália fazer o reconhecimento com esse meu amigo, que depois virou amigo, né? Lá na Itália. Legal. E aí, então, foi todo um projeto, né? Porque eu sabia que ia ter que ficar bastante tempo, Sim. né? Eu sabia que, além do tempo, era um projeto piloto desse advogado, ou seja, não era assim, alguém que já estava acostumado, né? A gente ia talvez tomar alguns nãos ou algumas dificuldades pela frente. E embarquei para Itália, era dezembro, né, de um ano. Um frio danado. Frio. Mas você é gaúcha, talvez vai. Mas eu odeio frio, eu moro em Santos porque eu odeio frio. Se eu gostasse de frio, eu ficava lá em Porto Alegre. É bom, tem esse lado, Santos é bem quente. E aí bem eu fui diferente. fazer o meu processo lá numa comune perto de Salerno, né? Salerno até um lugar que tem um clima mais ameno, perto da praia, mais sul da Itália. Mas ainda assim, em dezembro tava bastante frio e o advogado me colocou na casa de férias de veraneio da família. Ou seja, não tinha escaldamento, não tinha calefação, não tinha nada preparado pro frio. Porque era casa de verão. Sim, sim. Né? Tava vazia, por isso que a gente colocou Tava lá. vazia, né? Pra economizar, vamos ficar nessa casa pra fazer a residência, fazer o contrato. E lá eu fiquei os mais penosos 33 dias da minha vida. Porque, não tô falando sobre prazo agora, mas assim, pra mim foram 33 dias até o vídeo ele passar. Tá, então foram os 33 dias mais penosos, por quê? Porque eu estava passando frio. Não tinha chuveiro a gás, era elétrico. Só que vocês, né, na Europa não existe chuveiro elétrico. Era uma gambiarra, não saía água. Eu não tipo, com a quantidade de água não dava pra lavar o cabelo. Nossa, Gabriela. Eu tinha que esquentar água nas panelas da casa. Tinha banheira. E encher a banheira. Só que era 2 andares. E tinha que ficar subindo. Tá, com as tal das panelas. E aí, muito perrengue. E aí, por graça de Deus, era eles chamam de vilas na Itália, como se fosse um condomíniozinho. Então, tinha mais 3 casas além da minha. E aí, por sorte, tinha uma abençoada vizinha que morava real. Então, a casa dela tinha estrutura. E eu, naquela época, não falava uma palavra de italiano. Só falava português e inglês. E o advogado disse, vou te apresentar aqui a vizinha. Ela entende um pouco de inglês. A mulher não entendia nada. Não entendia nada. E eu, um pouco de italiano. Ou seja, foi muito legal. Maravilhoso. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Um Google Tradutor aí. Na época já tinha tradutor, tá? Só que a internet não era essa coisa assim, não era tão fantástica como é agora. Então eu tinha um chipzinho ali da TIM que todos os dias se comia. Tá. Acho que era 5 euros na época. Mas ele acabava no dia, não era tipo em dias, era no dia. Porque eu tava sozinha na casa, num lugar que não tinha nenhum comércio em volta, não tinha nenhum restaurante, e o cara me deixou simplesmente com 10 pacotes de macarrão, 10 latas de molho, um negócio de iogurte Se vira. e 2 garrafas de vinho e te vira por aí. Eu apareço aqui de vez em quando. Meu Deus, E Gabriela, eu que disse loucura, assim, cara. não, foi tenso. E aí não tinha, obviamente, na cidade transportes, assim, entendeu? Tipo, tinha um ônibus que passava lá no Rio Grande do Sul, a gente fala faixa, não sei como é que tu diria aqui. A avenida maior ali do lugar que eu tava. Sim, uma avenida principal ali. Assim, e aí passava o tal do ônibus que iria, então, pra Salerno, que é a cidade maior. Tá. Só que pra eu andar da minha casa até ali, primeiro, era super ermo, não tinha nada no caminho. Mas até aí tudo bem, a Itália, seguro e tal, era seguro. Só que aí eu queria, depois de alguns dias eu já tava assim, não aguento mais ficar em casa. Lógico, né? Eu quero sair daqui, de alguma forma, eu tô precisando presidiária. E aí eu falei, não, um dia eu vou lá no centrinho de Salerno sozinha. E ele dizia, não sai de casa, porque se o vídeo ele passar e não te encontrar, a gente vai se ferrar. E eu falava, não, mas eu não aguento mais ficar presa, então vem aqui me buscar. E ele dizia, não, hoje eu não posso. E aí um dia eu fui lá dar uma de louca pra pegar o tal do ônibus lá. E aí andei e tudo mais, cheguei ali, eu de casaco, de bota, tipo, super protegida, me sento lá pra esperar o ônibus. E aí para o primeiro carro. Ô, louco.
Aí para o segundo carro, eu falei, eu tô achando que eles estão achando que eu tô a serviço aqui, né, pelo visto. Que absurdo. E aí eu fui correndo pra casa embora desesperada. Claro. E aí eu descobri que as nossas amigas ali profissionais, elas fazem esse serviço todas encasacadas, né? Elas não aprenderam marketing com o Brasil. Que no Brasil, o pessoal lá em Porto Alegre põe casaco de pele, o pessoal fica nua, né? Fazendo uma exposição. Lá não, é todo mundo mulher normal ali naquela rodovia. E eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu saí de casa. Real. Mas não era porque você era brasileira, era com a roupa que você tava. Porque não tinha como saber se Não era é brasileira. roupa, qualquer mulher parada naquela estrada ia acontecer aquilo. Porque era um ponto, entendeu? De trabalho. Entendi. E eu ia saber daquilo, claro né? que não, né? Então, e tinha só, né, assim, as coisas pitorescas. Tinha uma vendinha, assim, nesse caminho que eu tinha que fazer até a faixa. Então, ali eu comecei a comprar, né, alguns mantimentos e eu ia falar da vizinha, a santa vizinha que tinha casa preparada. Depois de a gente conseguir se entender, ela disse, olha, tu pode vir lavar o cabelo na minha casa. Pode ir tomar banho aqui. Tu pode lavar o cabelo na minha casa. Eu falei, ai, muito obrigada. Mas ela deixou muito...